Nós estávamos num culto, eu preguei, foi uma benção, tinha um rapaz que deu a saudação, e eu estava para viajar para o Pernambuco, fazer a obra lá. Eu não lembro se era passeio, eu acho que era fazer a obra. Aí ele, pastor, acabou o culto, vem cá. Chamou eu e minha esposa na época, e aí profetizou, e aí uma das coisas que eu lembro, que falando assim, ó, você antes da viagem vai passar por um vento. E aí naquele negócio me incomodou. Não por passar por vento, por problema não, que Deus já falou às vezes me avisando e alerta, mas eu senti que aquilo não era de Deus. Aí eu não repreendi, nem falei nada com ele. Quando eu cheguei em casa, estava na casa da minha cunhada, eu falei, chamei minha esposa, ó, vamos repreender essa palavra. Aí nós repreendemos, rejeitamos a palavra, que eu senti que não era de Deus e não foi de Deus. Que fosse de Deus eu repreendendo ou não, ia acontecer. Tanto que não aconteceu nada e foi uma bênção. Eu não fiz nada com a pessoa, mas também não aceitei porque eu senti que não vinha de Deus. Quando a pessoa falou para o senhor que vinha um vento, ela fez o que depois que ela falou? Não, só falou? Só avisou que... Exatamente o que eu falei agora há pouco. Deus não traz uma revelação por acaso, para dizer que está revelando. Não existe isso. Tem revelações, apóstolo, que a pessoa, eu já peguei pessoas que falam assim, ó, pastor, olha por mim que fulano revelou que eu tô debaixo de uma feitiçaria. E eu falei, ele orou por você? Ele não orou para quebrar a feitiçaria? Não existe isso. Quando Deus ele traz uma revelação, ele quer fazer algo. Ele quer. Existem coisas que precisam acontecer. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. 2018, eu tenho uma pregação, eu falo no meio da pregação, eu falei assim, eu vejo... Olha o que eu falei. Eu vejo uma nuvem vermelha vindo sobre o mundo. Algo terrível vai acontecer. E eu tenho pregações falando, guardem dinheiro. Virá tempos difíceis, econômicos. Deus vai sacudir a videira. Fruto podre vai cair. Folha seca vai cair. Galho seco vai cair. Eu tenho uma pregação falando isso. 2018. 2019, mesma coisa. O que aconteceu em 2020? Veio a pandemia. Arrebentou com meio mundo de gente, né? E aí, só que a pregação que vinha, que eu trazia, que o Senhor me trazia aquela revelação de tudo que ia acontecer desde 2018, final de 2018 a 2019, e eu vim trazendo, vim falando, era o quê? Era assim, o Senhor falando assim, agora é que o Senhor vai ver a diferença entre aquele que é fiel e aquele que não é. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Nunca teve tanta gente desviando da presença de Deus como foi na pandemia. Hoje tem igreja que não voltou. Tem igreja que não voltou. Tem gente que... Membro que foi, nunca mais voltou, não conseguiu mais. Entende? E por quê? Na verdade, estavam dentro da igreja de enfeite. Enfeite, não estava. Então o Senhor trouxe uma palavra. E a palavra era assim, ó. Se consertem. É hora de ter fidelidade. Porque aquele que estiver debaixo da proteção do Senhor não vai ser afetado. Não vai ser. Não estou dizendo, não vai morrer. Não. Primeiro que Deus não matou ninguém. Sabia que Deus não matou ninguém? Você sabia? Vamos dizer que o vírus é do diabo. Não é isso, não. É porque, assim, foi Deus que criou a vida. Então, Deus dá a vida, ele tira. Ele tira a vida, ele não mata. A vida é dele, ele dá, ele tira. Simples, ele não mata. Quem mata é aquele que não criou a vida e quer tirar. Aí sim, entendeu? Então, Deus não tirou, não matou ninguém. Ele tirou as pessoas. Olha que coisa, falar em pandemia, olha que coisa doida isso aqui. Acho que eu contei isso aqui pra você. No período da pandemia, eu recebi, no mesmo dia, duas mensagens. Era um pastor pedindo oração pela esposa, que a esposa tinha entrado em coma, foi entubada. E a outra era uma pastora pedindo oração pelo pai, porque o pai tinha sido entubado. No mesmo dia, eu fui orar. Quando eu terminei a oração, eu chamei os dois para conversar. Para ele, eu falei assim, sua esposa vai voltar. O Senhor me falou que ela vai voltar. Uma semana ela estava de volta. Uma semana depois eu falei, ela estava de volta. E para ela, eu peguei e falei assim, você está preparada? Arruma a casa. O seu pai não volta.
Senhor vai levar ele. Foi 2 dias depois, veio a notícia que o pai dela tinha falecido. Não tinha resistido. Entendeu? Foi uma palavra muito direta. Então, assim, tudo são experiências que a gente vai tendo no dia a dia. Aí você pensa, beleza, e você não orou por isso? Quando eu estava orando, o Senhor me deixou claro. Ela vai voltar porque ela ainda tem uma missão a cumprir aqui. Ainda não acabou a missão dela. Ele não vai voltar porque ele já cumpriu a missão dele. Ele já cumpriu o que ele tinha de cumprir agora. E eu estou levando ele. Estou recolhendo. Tanto é que quando veio lá os exames, ele não tinha mais Covid. Parou o coração. Quando a pessoa é levada, simplesmente o coração para de bater. Acabou. Entendeu? É isso? Glória a Deus. Eu tava lembrando do Kenneth Hagin. Você já leu o livro dele? Todos. Então, eu já li todos também. E eu achava impressionante num dos livros dele que ele disse que fluía, que ele também era um profeta, né? Mestre, profeta. Uhum. E fluía muito na palavra de conhecimento. Às vezes ele falava pra mulher, ó, fulano vai ligar pra nós aí, vai falar esse problema. Ele já sabia muitas vezes o problema antes de acontecer. E você fala, eu até ficava admirando, eu quero isso, que já ia ser um alívio. Você, como profeta de Deus e tem essa sensibilidade, visões, revelações, Deus avisa, né? Tem a impressão que o profeta já sabe tudo. Deus sabe tudo que acontece, Deus avisa as coisas antes de acontecer? Às vezes sim. Às vezes sim. Mas, na verdade, funciona assim, gente. A movimentação profética pela revelação. É pra você entender. Às vezes as pessoas pensam assim, o profeta já vem um livro, já um histórico tudo detalhado do que é, né? Não é assim, não. É como um quebra-cabeça. Você viu que eu fiz uma pergunta pro pastor Ariston, eu perguntei assim, ó. Você é mais próximo da família do pai ou da mãe? Você sabe por que eu perguntei isso? Porque não estava claro para mim. Para mim, estava muito próximo das duas famílias. Aí que ele fala assim, meu pai é primo da minha mãe. Eu falei, agora ficou claro para mim. E aí eu falei, então por isso que colocaram o seu nome e o nome do seu pai. O nome do seu pai é em você. Né? Ok. Quando eu falei o nome do pai, veio o nome da avó. Veio a segunda parte. Quando eu falei o nome da sua avó, veio o acontecimento. E aí, por aí vai. Então, eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo uma vez. Pra você entender. Em 2015, o senhor falou para mim assim, ó, pode sair do serviço. Eu trabalhava por Roberto Justus na época. O senhor falou para mim, pode sair do serviço. Você vai trabalhar, você vai ficar em casa, recluso comigo. Falei, ok. Não foi 2015, foi 2014. Foi quando eu fiz o jejum de 42 dias. Falei, ok. Aí fiquei em casa. Aí fiz o jejum e tal. Depois, chegou um dia, aí o senhor falou pra mim assim, você coloca o seu currículo no site novamente. Aí eu fui lá, entrei lá, aí eu falei pra minha esposa, amor, Deus quer que eu volte a trabalhar. Aí minha esposa até falou, glória a Deus. Aí eu fui lá, coloquei meu currículo na internet. Eu terminei de colocar, chegou uma chamada. Uma entrevista. Aqui e tal, assim, assim, valor tanto. Eu ia dizendo sim. Aí o Espírito Santo falou não. Eu falei, não. Quero não, obrigado. Daqui a pouco veio outra chamada, telefone, me ligaram, falou assim, você vai trabalhar em tal lugar, o valor é tanto, você quer? Aí eu pensei comigo, era maior do que o primeiro, eu pensei comigo, por isso que o Espírito Santo não deixou eu ir naquele, esse aqui é maior. Falei, quero. Eu ia dizendo quero, o Espírito Santo falou assim, não. Eu falei, não quero não. Passou um tempinho, outra chamada. Quando eu atendi a outra chamada, era lá pro lado que o senhor mora lá. O ABC. É bem mais pra lá. Eu esqueci o nome da cidadezinha, que era uma fábrica.
E aí o salário era menor, mais longe. E aí eu dizendo não. O Espírito Santo falou, é nesse. Eu falei, salário menor do que o primeiro e muito mais longe. Falei, meu Deus. Aí ele falou, é esse. Falei, tá, eu vou na entrevista. Onde é a entrevista? A entrevista era em Osasco. Fui para Osasco para entrevista. Fiz a entrevista, tá, o cara gostou de mim, aí fui falar com o dono da fábrica. O dono da fábrica falou, tô indo para lá, vamos comigo que eu vou te apresentar para o gerente. Se ele vai olhar você, se ele gostou, aí ele já vai te contratar. Falei, beleza. Entrei no carro dele e fomos para a entrevista. Pastor, não é o que eu entrei no carro dele. Eu olho para ele assim, e aí começa a informação. E a informação dizia assim, diga para ele que ele está com um problema sério em casa. Eu falei, quem que não está com um problema sério em casa? E aí você fica, Espírito Santo, manda mais, manda mais. Não, só diga isso. Aí eu olhei para ele e falei assim, ó, vou falar um negócio pro senhor aqui, pro dono da empresa, dentro do carro dele. Falei, vou falar um negócio pro senhor aqui, se não tiver nada a ver, deleta. Ele falou, tá bom. O senhor tá com um problema muito sério em casa. Aí ele olhou para mim, entendi não. Quando eu falei isso, veio a segunda. Problema de saúde com o pai dele. Ele é um problema de saúde com seu pai. Aí ele parou, aí ele já abriu o olhão assim para mim. Fala mais. Aí o Espírito Santo falou, o pai dele discutiu com o vizinho e desde esse dia nunca mais foi o mesmo. Falei, seu pai discutiu com o vizinho e desde esse dia nunca mais foi o mesmo. É. Ele já procurou tudo que é médico, já fez exame, não dá nada, mas ele fica sempre lento. Raciocínio lento. E eu falei, ele, é isso mesmo. Aí nessa hora ele já tava chorando já. Ele falou, mas como é que você sabe disso? Aí na hora da... Deus me falou! Dá vontade de dar aquele grito. Falei, eu não te conheço, mas Deus, o Deus que eu sirvo te conhece. E ele mandou eu aqui, não foi para fazer uma entrevista. Ele mandou eu vir aqui para orar pelo seu pai. Aí que ele despencou chorar, que ele falou assim, você nem me conhece, você vai na minha casa orar. Eu falei, vou orar pelo seu pai. Fui na casa dele orar pelo pai dele, orei pelo pai, orei pela mãe, orei pela família toda. Era uma família de italianos. O pai dele foi curado na hora, foi milagre instantâneo. E ganhei a família toda para Jesus. Entende? Então, a informação ela começa vindo assim, ó, é como um quebra-cabeça, é um pedaço de cada. É um pedaço para cada.